volta ao seu canal alternativo de estudo aqui do Colégio Loyola. Estamos no curso de Matemática Básica e agora, matemática é para você. Tira o ranço, tira essa coisa ruim aí, porque matemática agora é para você. A gente está no módulo 3, parte 2. A gente continua falando das unidades de medida, só que agora nós vamos falar das unidades não lineares, que é o metro quadrado, o metro cúbico. O metro quadrado vai medir superfície, vai medir área, e o metro cúbico vai medir volume. Você deve estar se perguntando, né? Por que metro quadrado mede área e metro cúbico mede volume? Porque, num rigor matemático, para a gente conseguir medir área, a gente precisa de duas dimensões. Por exemplo, olha, eu quero medir a área dessa partezinha aqui do meu apagador. Eu quero medir a área da minha mesa, mais fácil de entender, né? Então eu tenho que levar em consideração duas dimensões, que é o comprimento e a largura da minha mesa. Legal? Agora, se eu quiser medir volume, eu quero medir o volume da sala. Eu preciso do comprimento, da largura e da altura. Por isso que é metro cúbico. Legal? Bom, para você que já entendeu, então vamos só anotar? Para você anotar junto comigo, pega o seu caderno aí e vamos começar a anotar. Vou limpar minha mesa, organiza o seu caderno e vem comigo. Olha, metro quadrado. O símbolo é esse, ó. M com expoentezinho 2. Esse é o metro quadrado, ele vai medir superfície. Anota aí, ó. Superfície. Ele é utilizado para cálculo de área. Quero medir uma área? Precisa do metro quadrado. E eu tenho aqui o metro cúbico. Ele serve para medir volume. Volume. Metro quadrado, superfície, metro cúbico, volume. Tranquilidade? Beleza. Bom, assim como lá no metro, no grama e no litro, a gente precisa saber que, às vezes, o metro quadrado é grande demais, a gente vai precisar dos seus submúltiplos. Às vezes, o metro quadrado é pequeno demais, a gente vai precisar dos seus múltiplos. A rigor, os múltiplos do metro quadrado usam o mesmo nome dos múltiplos e submúltiplos do metro. Só que, obviamente, a gente vai ter que colocar aí o prefixo, o sufixo, desculpa, quadrado, né? Então é decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, quilômetro quadrado. A mesma coisa vai acontecer com o metro cúbico, né? Decímetro cúbico, tá, parei de falar porque fica chato. Legal? Então, a única coisa que nós vamos ter que fazer agora é construir aqui o nosso quadrinho e vai ter um detalhezinho a mais que você vai ter que prestar atenção em mim, beleza? Então, primeiro a gente vai ficar aqui na mesa, você vai anotando tudo junto comigo e depois nós vamos fazer alguns exemplos aí num quadro maior. Legal? Que a gente precisa de um pouquinho mais de espaço. Então, vamos começar com o metro quadrado? Então, vamos lá. Ó. Vamos organizar assim, ó. Eu tenho o metro quadrado, aí os submúltiplos são o decímetro quadrado, o centímetro quadrado e, por último, a gente tem o milímetro quadrado. Presta atenção porque construir esse quadro é bastante importante no início, porque ele te ajuda a raciocinar melhor, tá? Então, a gente tem aqui os múltiplos do metro quadrado, que são o decâmetro quadrado, o hectômetro quadrado, vou apertar aqui, e o quilômetro quadrado. Tá vendo tudo aí na sua casa, né? Beleza. Deixa eu dar uma melhorada aqui, para ter um espacinho maior aqui para o meu metro quadrado. Beleza, tá ótimo. Muito bom. Bom, agora, como eu havia dito, né, o metro quadrado ele serve para medir superfície, área. E a gente vai precisar sempre de duas dimensões. Então, a única diferença, ou a pequena diferença no raciocínio do metro quadrado para o metro, é que cada unidade dessa irá comportar mais de uma casa decimal. Duas casas decimais, né? Então, o metro quadrado vai comportar duas casas, o decímetro quadrado duas casas, o centímetro, bom, você já entendeu a ideia, né? E aí tem uma regra básica. A regra básica é, tá vendo esses vermelhinhos que eu acabei de desenhar aqui? Eles são as divisórias, né? É aquela divisória que vai dar a entender que cada unidade dessa comporta duas casas decimais. A regra é, nunca coloque vírgula nas divisórias. Repete comigo? Nunca colocar vírgula nas divisórias.
Sempre você vai colocar a vírgula na última casa à direita de cada unidade. Então, se você for colocar vírgula no metro quadrado, tem que pôr aqui. Vai colocar a vírgula no decímetro quadrado, tem que pôr aqui. Combinado desse jeito? Beleza, então. Então, vamos fazer aqui uns 2 exemplos só para você entender e depois você vai treinar aí na sua casa. Beleza? Então, olha lá. Imagina que eu tenha 217,45 metros quadrados. Bom, não está errado ler assim, tá? 217,45 metros quadrados, porque isso agiliza, obviamente, o nosso raciocínio, a forma de interpretar o problema. Não tem problema nenhum ler assim, tá? Mas se a gente for no rigor matemático, a gente não pode ler assim. A gente tinha que ler 217 metros quadrados e 45 decímetros quadrados. Então eu vou te ensinar como é que coloca esse número aqui no quadro. A regra é bem parecidinha com a do metro, do vídeo anterior, né? O algarismo que está antes da vírgula tem que ficar na primeira casa da unidade que está aparecendo aqui, ó. Então, nesse caso, o 7 tem que ficar na primeira casa do metro quadrado. O que a gente chama de primeira casa? A casa que está mais à direita, né? A gente tem dezena unidade, então a unidade, né, do metro quadrado. Então, vamos lá? Vou colocar aqui junto com você, ó. Vou mudar a cor aqui para não confundir. Vou colocar azul mesmo, ó. Então, o 7 fica aqui. Aí o 1 fica aqui, o 2 aqui, o 4 aqui e o 5 aqui. A vírgula está aqui. Como é que lê? 217 metros quadrados e 45 decímetros quadrados. Muito, muito, muito fácil. E se a gente quiser transformar essa unidade? Eu gostaria de transformar metro quadrado, por exemplo, em quilômetro quadrado. O que eu vou fazer? Qual é o processo? Olha para mim aqui, aluno. Olha para mim. O processo é exatamente o mesmo. Não precisa ficar com medo e achar que é mais difícil só porque agora é metro quadrado e tem 2 casas. Porque o processo é o mesmo. Só que agora, em vez de ficar deslocando a vírgula de uma em uma casa, a gente vai ficar deslocando de 2 em 2, porque a explicação é muito fácil, né? A gente desloca de 2 em 2, porque metro quadrado e todos seus múltiplos e submúltiplos levam em consideração 2 dimensões, só isso. Então eu quero chegar lá no quilômetro quadrado, legal. Então a vírgula sai daqui e vou colocar lá a vírgula direto, ó. Coloquei a vírgula lá no quilômetro quadrado. Perceba que sozinho, ao deslocar a vírgula, você já percebe o que tem que fazer, né? A gente vai acrescentando zero, acrescentando zero, acrescentando zero. Legal. Por que eu não coloquei esse último zero aqui? Porque esse zero aqui é o famoso zero à esquerda. Tomara que ninguém nunca na vida tenha te chamado de zero à esquerda. Por quê? Porque na matemática, zero à esquerda não vale nada, né? Então, aqui a gente não precisa colocar. Mas é muito fácil, né? Vamos fazer só a última, só para a gente ter a certeza de que aprendeu, beleza? Então, vou apagar aqui. Eu não vou apagar esse outro exemplo aqui. Eu não vou apagar esse outro exemplo, só para a gente poder ganhar tempo, beleza? Para você não ficar enfarado aí, senão fica apagando coisa, você fica chateado, você fica aí angustiado. Vamos lá, vamos junto comigo, ó. Vamos pegar agora centímetro quadrado, beleza? Vamos supor que eu tivesse 2.134,5 centímetros quadrados e quero transformar isso em metros quadrados. Será que 2.134,5 centímetros quadrados chega lá no metro quadrado? Tem um metro quadrado? Como é que a gente vai ver isso? Bom, a regra é simples. O primeiro algarismo que está antes da vírgula tem que ficar na unidade que está aparecendo aqui. Então, 4 vai ficar na unidade do centímetro quadrado. Bora lá, vou escrever junto com você, ó. O 4, 1 centímetro quadrado, e aí o resto a gente completa. O 3 aqui, 1 aqui, o 2 aqui. Beleza, vírgula 5, certinho, né? O 4 na unidade do centímetro quadrado e a gente vai completando as casas subsequentes, para a direita e para a esquerda. Legal. Como é que eu leio isso, né? Só uma curiosidade. Eu tenho que ler 2.134 centímetros quadrados e eu não vou ler 5 milímetros quadrados, porque para ler tem que completar a casa. Então, no matematiquês mais rigoroso, 2.134 centímetros quadrados e 50 milímetros quadrados. Mas eu quero transformar isso em metro quadrado.
Então, eu vou tirar a vírgula lá do centímetro quadrado e vou passar aqui para o metro quadrado, olha lá a vírgula lá, ó. Bluf. Beleza. Esse zero aqui não precisa dele mais. E aí a gente ia ali, né? 0 metros quadrados e 21.345 milímetros quadrados. Não, porque se for ler tem que acrescentar o zero. Beleza? Então, nesse caso aqui tinha que ler, né? 213.450 metros quadrados. Para ler, né? Mas como a gente, normalmente a gente não lê, a gente vai ler do jeito que a gente está enxergando. 0,21345 milímetros quadrados. Beleza, tranquilo. Entendeu tudo? Entendeu tudo sobre o metro quadrado? Seus múltiplos e submúltiplos? Eu acho mesmo, que se você entendeu tudo sobre o metro quadrado, não tem por que não entender o metro cúbico, né? Mas para a gente poder mudar de cenário um pouquinho, para a gente poder ficar um pouco mais à vontade, ter mais espaço e o seu olho não ficar bugado, eu vou levantar um pouquinho, vou para o quadro maior e você vem comigo e a gente continua falando, só que agora do metro cúbico. Vamos lá? Estamos de volta aqui, então a gente vai continuar falando agora do metro cúbico como havia prometido em pé, para a gente poder ter um pouquinho mais de espaço. E aí é até uma dica que eu te dou, né? Se você for fazer transformações de unidades quadradas ou de unidades cúbicas, um espaço maior, reserve no seu caderno, seja organizado, fique batendo nessa tecla, beleza? Mas é muito fácil, nós não vamos ter problema nenhum. Então, olha lá, ó, o metro cúbico é a unidade fundamental aqui das unidades de volume, e aí eu tenho os seus submúltiplos, o decímetro cúbico, o centímetro cúbico, o milímetro cúbico e os seus múltiplos, decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico. Assim como lá no metro quadrado, se você entender o metro quadrado, você vai entender esse aqui com extrema facilidade, né? Agora, em vez de ter uma divisória só, nós vamos ter duas, porque cada unidade dessa aqui, ó, vai comportar 3 casas. Então, faz aí no seu caderno junto comigo, ó, cada unidade dessa aqui, com 2 divisórias, tendo 3 casas decimais. Beleza. E a regra lá do metro quadrado continua valendo aqui para o metro cúbico. Não pode colocar vírgula nas divisórias. Então, nunca colocar vírgula aqui, ó, nessas divisórias vermelhas. Toda vez que você for transportar a vírgula de uma unidade para outra, transporta sempre para a menor casinha aqui, para a unidade, né? Unidade, dezena, centena, porque agora o metro cúbico vai ter unidade, dezena, centena. A vírgula sempre na unidade, sempre na primeira casa mais à direita. Legal? Então vamos fazer aqui um exemplo, ó. Imagina que nós tivéssemos aqui 2,3740 metros cúbicos. Bom, primeira coisa, como é que eu coloco esse númerozinho aqui, né, no meu quadro valor de lugar? Bom, a regra continua sendo a mesma. Ó, o algarismo que está antes da vírgula tem que ficar na primeira casa da unidade que está aparecendo aqui. Ó. Nesse caso, o metro cúbico. Então vamos comigo, ó. O 2 vai ficar lá no metro cúbico. Vou fazer de azul, ó. 2 lá no metro cúbico, primeira casinha do metro cúbico. E aí a gente coloca as casas subsequentes. Legal, né? Coloca o 3, coloca o 7, o 4 e o 0 não se faz necessário. Eu fiz de propósito, né? Para você lembrar que o 0 depois da última casa decimal é opcional. E se eu quisesse ler, né? A vírgula está aqui, como é que eu ia ler? Eu ia ler 2 metros cúbicos e 374 decímetros cúbicos. Muito fácil, não? Ah, eu quero transformar 2,3740 metros cúbicos, eu quero transformar isso em, por exemplo, em hectômetros cúbicos. Fácil, médio ou difícil? Muito fácil. A gente tem que tirar a vírgula do metro cúbico e transportar ela lá para o hectômetro cúbico. Não sei se eu falei isso, acho que eu falei, né? Falei certo? Falei certo. Hectômetros cúbicos, beleza. Bom, se não tem casa, o que a gente vai fazer? Fala você aí de casa. Eu não tenho casa, e quando eu não tenho, eu completo com? Isso, com 0. Legal.
A gente vai completando aqui, ó, com 0, até conseguir chegar lá no hectômetro cúbico. Xanxão, por que você não completou as demais casas? Porque é o famoso 0 à esquerda. Beleza? Vamos fazer um último exercício aí para você poder treinar em casa. Porque não adianta nada você ficar vendo eu fazer, você já entendeu a ideia. Agora é treinar como atleta. Tem muito exercício para você fazer aí na sua casa. Beleza? Pede seu professor lá, ó. Professor, eu quero os exercícios de matemática básica do Xanxão. E ele vai te fornecer. Beleza? Então olha pra cá, ó. Vamos fazer um último aqui, ó. Eu tenho 0,023 quilômetros cúbicos e quero transformar isso em metros cúbicos. Como é que vai ficar essa brincadeira? Não vou apagar para a gente poder ganhar tempo. Vou passar um tracejadinho aqui e vamos fazer junto. Bom, esse algarismo aqui, ó, esse 0 tem que ficar na primeira casa do quilômetro cúbico. Então vamos lá. O 0 na primeira casa do quilômetro cúbico. Felicidade fraterna. Coloca vírgula, 0, 2, 3. Se eu quisesse ler, como é que ia ser? 0 quilômetros cúbicos, que você não precisa falar, e 23 hectômetros cúbicos. Ah, mas eu quero transformar isso em metros cúbicos. Então eu tenho que chegar lá no metro cúbico. Então vamos lá. Aí a vírgula tem que sair daqui, ó. Tem que sair aqui do quilômetro e tem que passar lá para o metro cúbico. Então aqui, ó. Bluf, passou. Completa com 0 até chegar lá. E aí nós vamos ter 2. Vamos anotar aqui juntos? Vamos anotar juntos. Ó, fazendo junto com você. Aqui, ó, nós vamos ter 2 e 3 com 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Felicidade fraterna. Então quer dizer que 0,023 quilômetros cúbicos são, vamos ler esse número aqui, ó, 23 milhões de metros cúbicos. Entendeu? Então agora treine como atleta. Pega a lista de exercício, faz exercício em cima de exercício, vou voltar a repetir. Quanto mais exercício você fizer, mais experiente você fica. E aí você vai ficando cada vez melhor em matemática, vai ficar uma fera da matemática, vai fechar todas as provas de matemática e todo mundo vai achar que você é gênio. E você é, beleza? Então, um grande abraço, porque quem vos fala é o professor Rafael Xanxão. Estou sempre contigo. Somos grandes amigos. Te espero no próximo vídeo, hein? Um grande abraço e fui!